bom resultado. Não, acho que o clima no vestiário ali é clima de derrota, porque a gente estava controlando bem o jogo, né? A gente fez 1-0 e estava se comportando bem. Acho que é mais um clima de derrota do que estamos jogando fora de casa, clássico. Clássico a gente sempre vem para ganhar e infelizmente hoje não deu. Luciano, qual o impacto da mudança do sistema tático do Crespo nas últimas 2 partidas para a melhora do São Paulo? Acho que o Crespo falou que ia tentar algumas opções, né? No jogo passado a gente saiu vitorioso, hoje um empate. Acho que a gente está se adaptando bem, né? Mas a formação que o treinador escolher e colocar em campo, a gente tem que correr no mínimo, se desempenhar bem para poder levar o São Paulo às vitórias. Como os jogadores sentiram o afastamento do presidente Casares? Não, essa parte aí eu não comento. Eu comento a respeito do jogo, né? A política, como eu falei lá em Mirassol, eu não participo dessas coisas. Luciano, a sequência é difícil agora. Próximo jogo Portuguesa, depois o Palmeiras. Como encarar esses desafios? Finais, né? Como hoje era uma final para nós, a gente pegou uma sequência muito difícil de jogos, mas vitória no último jogo, né? Um ponto hoje que a gente poderia ter ganhado o jogo. Agora é pensar na decisão de quarta-feira e depois o clássico. Luciano, falando assim, você como um dos principais líderes do elenco, né? Tanto esse problema político, até mesmo os resultados que não vieram na primeira rodada. Qual a cobrança do elenco, você entre eles ali, para o São Paulo volte a performar melhor ainda? Não vou falar a respeito da política, eu vou falar do primeiro jogo, né? A gente fez 7 dias de pré-temporada, a gente sabia que poderia acontecer tudo, né? A gente não queria ter perdido pro Mirassol, mas 7 dias, aí depois a gente teve um pouquinho mais, o treinador mudou o esquema, mudou vários jogadores, a gente conseguiu vitória, hoje ele mudou de novo e a gente estava ganhando até os acréscimos. Então acho que a evolução está aí, está nítido e espero que nossa equipe continue evoluindo até o final do campeonato. Essa pré-temporada tiro curto é algo que de fato incomoda bastante vocês? Ter pouco tempo para treinar, pouco tempo para jogar? É difícil, né? Tipo, toda pré-temporada você precisa de 20 dias no mínimo. A gente fez em 7 dias para poder estrear no campeonato e daqui a pouco tem o brasileiro, daqui a pouco começa a Sul-Americana. Então a gente tem que nos jogos se preparando fisicamente, no pouco tempo que tem para treinar, se preparando também para estar para as retas finais. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A vitória estava na mão até o finzinho, cara. Mais uma vez a gente dá uma vacilada, uma entregada no fim, né? Vacilos sempre individuais. A gente falou no comecinho do jogo, né, que a gente não pode ter tanto vacilo, tantas falhas num clássico, jogos grandes como esse, você não pode ter desatenção, né? Desde o primeiro minuto de jogo a gente teve algumas coisas ruins ali com a Arboleda, tal, Bobadilha, né? A gente vai falar do que funcionou, o que não funcionou no jogo, né? Como a gente sempre fala aqui, porque realmente fica frustrante para nós, né, torcedores, ver um resultado saindo da nossa mão no finalzinho, nos últimos minutos, né? Vencer o Corinthians hoje em Itaquera seria muito bacana pra gente, numa semana boa pro São Paulo, pro São Paulino, né? Mas de todo também a gente tem que ver que o resultado não é catastrófico, né? A gente falar, pô, São Paulo então tá ameaçado de novo e tal. Não está, né? Mas enfim, a gente tem que pensar agora na sequência do campeonato, né? A gente ainda tem jogos pela frente, como nós falamos algumas vezes aí, o campeonato de tiro curto, então tem que somar pontos fora de casa, ganhar em casa, e é assim que tem que ser. Falando do jogo em si, no segundo tempo o São Paulo até voltou não tão acuado, o São Paulo até conseguiu dar ali uma incomodada um pouco no Corinthians, atrapalhar alguns lances deles, mas o São Paulo foi cansando, né? Foi perdendo terreno, foi perdendo território ali no meio de campo. Para mim, eu acho que o Bobadilha não foi bem no jogo, né? Deixou muito espaço. O São Paulo ficava com a zaga muitas vezes no mano a mano, né? Ali sofrendo ali. E também teve uma questão ali que foi esse apoio pro ataque, né? O São Paulo sem um articulador no meio de campo, sentia essa falta, né? O Luciano não é o cara para fazer isso, o Lucas, mais uma partida muito apagada, né? E aí a gente precisa muito de alguém ali para pensar. Quando você não tem um meia, né? A gente precisa ter pelo menos jogadas pelos flancos, né? Pelos lados ali, nas pontas.
E eu acho que o Crespo demorou um pouquinho para mexer no time. Fez até, para mim, ele fez as alterações certas, mas para mim ele demorou muito. Eu acho que ele poderia ter pensado ali no Ferreirinha antes, reforçar a marcação do meio de campo, ali quando o São Paulo estava perdendo ali, né? Terreno, perdendo espaço. Então acho que ali o Crespo poderia ter alterado antes. Mas depois ele fez as alterações necessárias, não acho que ele mexeu mal, né? O Mike estava abaixo ali um pouco hoje, deixando espaço na parte defensiva, errando passes no ataque. O Lucas abaixo também, como eu falei. A defesa começou muito instável, depois melhorou um pouquinho, mas falhou também no gol do Corinthians. E acho que assim, o São Paulo precisava ter um pouco mais de combate ali do meio para frente, para incomodar um pouco mais o time do Corinthians. Fica muito confortável quando você está jogando na sua casa com a sua torcida e o adversário não chega ali para valer, né? Não chega a fazer o seu goleiro trabalhar. E o São Paulo, acho que ele precisa ter mais uma peça ali para incomodar o adversário. Caleri está voltando, Ferreirinha é uma opção de ponta, assim como o Lucas, mas falta um cara ali para fazer a função que hoje o Lucas não está conseguindo fazer, né? A gente precisa de um cara que saia do meio de campo, que venha de trás ali para arrancar, para atacar ali de frente ali para o time, né? E isso hoje a gente está vendo ali que faz falta. Gosto do trabalho do Danielzinho, embora no segundo tempo tenha caído um pouquinho, tenha ficado um pouco mais discreto, mas faz uma boa função ali. O Marcos Antônio hoje não foi tão bem, depois acabou sendo substituído, né? O Nicolas entra numa fria de novo e dá conta do recado. É um lateral pra gente ficar de olho aí, um cara que pode ser interessante aí pra frente. Para um jogo como esse, mais truncado, mais combativo, o Tapia acabou conseguindo até fazer bons lances, embora além do gol, né, que ele fez, mas a gente sabe da limitação do Tapia, né? O Tapia é um jogador mais limitado tecnicamente, mas entrou, combateu, brigou, cavou cartões e tal. Foi um pouco afobado em alguns lances, até tomando cartão também. Mas eu acho que é um cara brigador que eu prefiro ter no meu time do que contra. E o São Paulo às vezes precisa ter uns caras assim, mais brigadores, mais sangue no olho e tudo mais. O que eu destacaria de ruim hoje no time, em termos de jogadores, assim, de atuações individuais, para mim, Bobadilha foi abaixo, o Arboleda foi mal hoje no jogo, o Lucas também foi abaixo. O Mike, eu não vou dizer que ele foi mal, mas ele deixou a desejar um pouco ali. Ele deixou espaços ali, né? E de bom ali do time do São Paulo, o Danielzinho, principalmente pelo primeiro tempo, o Tapia pelo gol, pela combatividade e tal, mas faltou, né? Faltou alguns jogadores aparecerem, né? O Luciano poderia aparecer mais no jogo também. Não fez um mau jogo, assim, de você falar, pô, desastroso, não. Mas faltou aparecer um pouco mais. E o Alan Franco também, que deu umas vaciladas ali no primeiro tempo. Agora, sobretudo no lance do gol do Corinthians, deu um bote errado, o Alan Franco ali na entrada da área, né? Se ele tivesse cortado ali, não daria sequência da jogada e a gente estaria aqui comemorando uma vitória do São Paulo em Itaquera. E aí, na sequência da jogada, a cobertura foi mal feita pelo Arboleda e pelos outros, né? Rafael fez 2 boas defesas no jogo também, foi importante, mas também é aquilo, né? Tava, em algum momento parecia um pouco inseguro, espalmando muitas bolas ali e tal, né? E tava deixando um pouco a gente um pouco assustado, né? A gente tava meio ali pensando o que tá acontecendo ali hoje. Mas o ruim é que é isso, né? A gente fica com essa frustração porque num resultado como esse, onde a vitória estava na nossa mão e a gente vacila nos minutos finais, e isso é um filme repetitivo lá em Itaquera, né? A gente acaba esquecendo de falar das coisas que funcionaram no time. Eu não acho que o São Paulo é um time que, como muita gente já apontou, que é virtual rebaixado no Paulista, vai brigar para não cair. Eu não vejo isso, sinceramente. Mesmo depois da derrota para o Mirassol, que foi desastrosa, o São Paulo jogou muito mal contra o Mirassol. Não tem cabimento uma atuação daquelas, mas em nenhum momento eu cogito, não por arrogância nem nada, mas porque eu não vejo realmente São Paulo como um candidato a rebaixamento, não. Agora, para encarar um Palmeiras fora de casa, tem que melhorar bastante. Tem que
principalmente melhorar essas desatenções aí da defesa, né? O esquema tático que o Crespo adota, ele melhora um pouco o time do São Paulo, ele dá mais opções para você mexer no segundo tempo. Acho que isso pode ser melhor trabalhado, melhor treinado. E alguns jogadores também têm que ser cobrados aí em termos de performance, né? Não adianta a gente só, de repente, apontar as armas ou as críticas para o treinador, que tem as suas críticas. Para mim, acho que o Crespo demora para mexer. Ele teve uma boa leitura até do jogo, mas eu acho que ele demorou para mexer. Mas a gente não pode eximir aqui de críticas, né? O Lucas está deixando a desejar, a gente precisa do Lucas que a gente conhece, né? A gente precisa mais dele, a gente precisa mais do Luciano também. O Bobadilla não pode errar alguns lances que ele errou num jogo importante desse, de desatenção, de largar uma marcação porque vai pedir uma lateral e deixa o Corinthians atacar nas costas dele ali, porque ele tá parado reclamando bola parada. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. Então Bobadilla não dá, não pode jogar desse jeito que jogou hoje. Arboleda e Alan Franco, pô, tem que ter um chacoalhão aí, né? Não podem entrar desatentos dessa forma aí, como entraram pro jogo de hoje. Quanto ao Mike, não vou aqui ser injusto de colocar ele na lista dos piores, não, porque eu acho que ele foi esforçado, teve bons lances, mas foi um pouco de desatenção. Deixou a desejar ali em alguns passes e na cobertura. Mas o resto é isso, a gente não tem muita manobra, né, com um elenco que ainda tem carências, né, faltam peças. Acho que o principal, e eu queria até que o chat comentasse aqui, é muito na questão da armação de jogo, né, de orquestração de meio de campo. O Gabriel tinha falado aqui no início, no nosso pré-jogo, né, o Marcos Antônio, o Danielzinho são jogadores que estão improvisados fazendo essa função, mas não é a função deles. E aí eles têm que se sacrificar fazendo outra função e deixam de cumprir a deles no campo. Então a gente precisa ter um cara ali. Ano passado a gente tinha na temporada Oscar, Matheus Alves e Rodriguinho. Terminamos sem nenhuma dessas opções. O Rodriguinho também está indo para o Bragantino. E quando a gente ouve rumores ou boatos de contratação, a gente ouve zagueiros, volantes, e a gente precisa de um meia, cara. Um jogo desse aqui é muito claro de como que se o São Paulo tivesse um cara pensando no meio de campo ali, distribuindo o jogo, de repente o São Paulo não estaria ali segurando 1-0 no fim e já fazendo 2, até mais. O Corinthians não fez uma partida tão brilhante de você falar, pô, a gente foi amassado pelos caras, Corinthians amassou, pressionou o São Paulo ficou acuado. Quem fala isso, sinceramente, assistiu outro jogo. Não foi isso que aconteceu. Mas o jogo foi muito equilibrado no sentido da falta de criatividade dos dois times no meio de campo, né? Então o Corinthians, por jogar em casa, é claro que pressionou mais, tentou muito mais ali, né? Era natural que viesse para cima, até esperava que o Corinthians viesse mais para cima desde o início do jogo, né? E aí nada, né? Isso não aconteceu. Então a gente precisa também ser honesto de dizer que, assim, se for analisar sem clubismo, o 1-1 acabou saindo justo, né? Acabou saindo justo, pelo que os dois times mostraram em campo. Mas muito frustrante para nós, né, JP, que estávamos com uma vitória de 1-0 na mão, muito tranquilos ali para comemorar uma vitória, e mais uma vez a gente vê o São Paulo dar uma vacilada e entrega um jogo no fim, né? A gente pode ver esse resultado no copo meio cheio ou copo meio vazio. Primeiro pelo copo meio vazio, a decepção pela forma que foi. São Paulo ganhando o jogo até os 46 do segundo tempo, o Corinthians não criando situações naquele momento de pressão absurda. O Corinthians não estava encurralando o São Paulo, não é que o Corinthians estava acertando bola na trave, exigindo grandes defesas do Rafael. O Rafael ele fez 3 defesas no jogo. A primeira foi numa cobrança de falta, que não foi uma defesa tão difícil assim, foi uma defesa plástica, mas não foi uma defesa que ele teve que ter reflexo, a bola não foi muito no canto, ela foi no alto, foi no ângulo, mas não foi no cantinho. Então ele espalmou porque teve a segurança. Ele até explica ali, na hora que ele levanta, ele explica, né, que a bola foi difícil e tudo mais. A outra defesa foi num chute rasteiro do Yuri Alberto na entrada da área,
que é uma defesa difícil porque a bola vem baixa, mas foi numa chance criada também através de um erro do São Paulo. E a terceira defesa foi num quase gol contra do Mike, que veio um toque de cabeça despretensioso do Gustavo Henrique pro meio da área, e a bola desvia no Mike, e por desviar, quase mata o Rafael. Aí ele teve que usar o reflexo e se esticou no cantinho. Então foram as 3 grandes defesas do jogo do Rafael. Não foram chances absurdas criadas pelo Corinthians. Então, vendo por essa ótica, claro que bate aquela decepção. São Paulo estava vencendo o jogo, São Paulo tinha pouco tempo restante ali para segurar a vitória, então estava mais acessível, estava mais perto da vitória. Agora, o que eu prefiro ver, que é o copo meio cheio, São Paulo está numa situação muito complicada. Politicamente, dentro de campo também, o São Paulo se acertando ainda, Crespo utilizando uma nova formação, é a segunda vez que o Crespo utiliza o esquema sem os 3 zagueiros, teve até o jogo contra o Sport no Brasileiro do ano passado, que foi um jogo completamente diferente, uma escalação alternativa, né, São Paulo focado na Libertadores, então, aplicando de fato o esquema sem os 3 zagueiros, é só o segundo jogo. E é o terceiro jogo da temporada. Uma temporada que promete ter muitos problemas, uma temporada que já começou com problemas extracampo, com o impeachment de um presidente na última sexta-feira, um time que estreou no campeonato já tomando logo 3-0 do Mirassol. Então já fica naquela situação complicada, a falta de confiança, o time nervoso. Conseguiu uma vitória na quinta-feira que deu um alívio, mas ainda com muita coisa para acertar. O São Paulo com jogadores ainda voltando, o Lucas não tá no seu ritmo ideal, Caleri não tá no seu ritmo ideal, Marcos Antônio não fez um grande jogo hoje, a dupla de zaga também não se acertou, Alan Franco e Arboleda não conseguiram encaixar nesse sistema. Então, de fato, o São Paulo tava com muitos problemas, e se a gente falasse no início da semana, ou até mesmo antes do jogo, empate contra o Corinthians, dá para fechar? Acho que era plausível a gente aceitar esse 1-1 ou qualquer empate em Itaquera, porque hoje o Corinthians, ele é favorito contra o São Paulo, principalmente jogando dentro de casa. Os caras estão com mais confiança, vem de título de Copa do Brasil, tem um time que está mais estabilizado nos últimos tempos, aí conseguiu se estabilizar melhor do que o São Paulo no final da última temporada, e jogando dentro de casa o Corinthians é muito forte, então você empatar com o Corinthians fora de casa não é um resultado ruim, fica essa frustração pela forma que foi. Repito, o empate nos acréscimos, o São Paulo com a possibilidade de segurar o jogo, o Corinthians também não tem um time absurdo que estava pressionando o São Paulo até o final e tudo mais. Foi um vacilo, foi um gol evitável nos acréscimos que gerou o empate. Então isso frustra, mas resultado ruim, não acho. Acho que esse empate está completamente ok, dentro do planejado. Na verdade, se a gente fosse planejar, talvez contasse com uma derrota lá em Itaquera. Eu, particularmente, antes do jogo, tinha o receio da gente perder hoje lá, não por nada, mas é porque o São Paulo não tá bem. O São Paulo não é porque ganhou do São Bernardo que tá tudo certo, não é porque tirou o Júlio Casares que tá tudo certo. O São Paulo tem muitos problemas. É uma temporada muito difícil. O Crespo precisa acertar muitas coisas ainda. Então não é um resultado ruim. Discordo aí, com respeito do Ed Júnior, que comenta, né? Mas discordo, Ed. Eu acho que não é um resultado ruim. Eu acho que fica uma frustração pela forma que foi, mas em termos de tabela, você empatar com o Corinthians fora de casa, não acho que seja um resultado ruim. Na atual conjuntura, o Corinthians vindo de título de Copa do Brasil, São Paulo com o presidente sofrendo impeachment, com todos esses problemas dentro e fora de campo, tá longe de ser um resultado ruim, pelo menos na minha visão.